Especial Vem Pro Centro. Apoio Prefeitura de Santos. Realização TV Tati Band Litoral. Falar do centro é falar de história, do passado e do presente. O centro é um prazer para passear, né? É onde a gente se diverte um pouco, a história de Santos. Aqui é uma maravilha. O centro de Santos, para mim, é ótimo. O centro é a raiz, praticamente, aqui de Santos, né? Os capítulos dessa história se escreveram ao longo de anos, com os mais diversos personagens. Pobres, ricos, barões do café, imigrantes, que formaram o povo santista. O centro de Santos, ele era o agregador de todas essas classes sociais, né? Você tinha elite, você tinha os imigrantes, você tinha comerciantes, né? A gente tem muita influência portuguesa em Santos, então, na verdade, o centro de Santos era um local onde todo mundo se encontrava e comprava seus produtos, porque era o polo, né? Por isso que a gente fala ir para a cidade, né? A cidade, na verdade, é o centro de Santos, lá que tudo começou. A expansão depois veio ao longo do século XX em direção à praia. Vem pro centro. Nosso passeio começa hoje pelo Bonde de Santos, em frente à estação do Valongo. Aqui foi a primeira estação ferroviária do estado de São Paulo, um dos únicos lugares que ainda preservam o relógio original da época. A ferrovia foi inaugurada por causa do Porto do Café, por causa da exportação de café. Mas também coincidiu com a época de virem milhares e milhares de imigrantes e uma grande parte passou por essa estação aqui, daqui para o interior do estado. Muito provavelmente algum ancestral seu passou por aqui, exceto os que já vinham diretos com contrato para trabalhar em fazenda, esses já pegavam um trem no próprio porto. Mas uma grande parte dos imigrantes passou por aqui também, daqui para se espalhar pelo Brasil todo. É um prédio que funcionou como estação de trem até meados da década de 1990 e hoje abriga a Secretaria de Turismo de Santos, Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, mas que ele tem ainda original um dos 3 relógios que vieram da Inglaterra, que é o único que sobrou, que vinha também de Paranapiacaba e o da Estação da Luz. Esses outros 2 foram destruídos por incêndios. O único original que sobrou é esse daqui. Hora de voltar no tempo, há pelo menos 2 séculos, onde o bonde era um dos meios de transporte utilizados pela burguesia santista, que vinha fazer negócios e passear na cidade. Esse equipamento, ele ficava na ponta da praia, então tinha uma placa em cima dele, no itinerário, com a palavra cidade. Então as pessoas pegavam esse bonde para ir à cidade, que era o centro da cidade. E hoje em dia a gente utiliza essa palavra normalmente aqui em Santos. Vamos à cidade, na realidade a deriva justamente dessa linha de bondes. Eles eram veículos provenientes da Escócia, Itália, Portugal e Japão, cada um com sua peculiaridade. Temos o bonde Café, que é um bonde também de Turim, fabricado pela Fiat. Esse veículo foi adaptado para ser uma cafeteria móvel, em parceria com o Museu do Café. É um bonde também interessante, da década de 50, ele está todo original. Temos o bonde aberto. Ele foi fabricado em 1912, ele é o bonde mais antigo do Brasil em funcionamento. Ele é um bonde fabricado lá na Escócia, ele é original do sistema de Santos. Temos o bonde Camarão, que é o bonde que nós temos hoje agora aqui, né? Ele é um bonde fabricado também na década de 10, porém com uma fabricação da década de 50. Temos o bonde do Porto, temos na realidade 3 veículos do Porto que foram doados. Temos o bonde de Votorantim, que é um bonde que está ainda em processo de análise e restauração, é um bonde que foi doado na década de 30. Temos o bonde Gilda, que já começou o processo de restauração dele, previsão é ano que vem, a entrega, não tem uma data ainda fechada. Esse bonde Gilda, ele é um bonde que rodou em Nova York, na Broadway, e rodou em São Paulo. Esse bonde de arte, porque ele tem a ver com a parte cultural, da gastronomia, das artes no modo geral, é um bonde que veio da Itália. O passeio dura cerca de 30 minutos e conta um pouco do cotidiano santista de 1871. Dá até para imaginar os barões do café em sua rotina frenética na suntuosa Bolsa do Café. Vem pro centro. Vem pro centro. E é exatamente aqui que é a nossa segunda parada, a Bolsa do Café. O prédio tornou-se símbolo de um dos ciclos econômicos que trouxe maior riqueza para o país. Aqui, os barões do café se reuniam, traziam suas sacas e comercializavam diversos tipos de grãos. O ano era 1922, quando a Bolsa do Café foi inaugurada com tamanha pompa.
Todos os detalhes do prédio remetem ao poderio econômico trazido pela economia cafeeira. No pregão, aconteciam as grandes negociações com cotações diárias das sacas. No cadeiral de ambos os lados ficavam os corretores que vendiam e os corretores que compravam. Lembrando que os corretores representavam os barões de café, então eles sentavam nessas cadeiras junto com o presidente que ficava nessa cadeira maior, com todo o pessoal administrativo também. E nessas pequenas mesas eles traziam os grãos como amostra, os grãos do café como amostra para os outros corretores conseguirem comprar, avaliar, e também eles assinavam os contratos aqui, porque eles vendiam toneladas de sacas de café, então tudo acontecia aqui. Na parte de cima também ficavam outras pessoas importantes, então aqui era muito movimentado, como uma bolsa de valores mesmo. E o palácio é recheado de histórias, detalhes suntuosos de uma elite que dominou a economia por um bom tempo. Olhando para cima, com 40 metros, o dobro da altura do palácio, a Torre do Relógio possui 4 esculturas que simbolizam a agricultura, comércio, indústria e os navegantes. O relógio era o responsável pela convocação para as sessões do pregão e acabou alterando a rotina da população, que tinha antes como referência de tempo os sinos das igrejas. Em 1998, a Bolsa do Café foi totalmente revitalizada e se consolidou como um dos marcos mais importantes do centro histórico, abrigando o Museu do Café. Aqui tem o café mais famoso do Brasil, o Jaco Bird Coffee. Aqui o museu é com certeza o maior museu da cidade de Santos e muito importante. A gente tem o prazer de conhecer o Salão do Pregão como ele era na época da Bolsa do Café, então as pessoas podem ver, sentir como era mesmo os leilões do café. Depois elas conhecem quais são os tipos de café que tem, os instrumentos usados para o café. Depois elas conhecem mais sobre a história do café na cidade de Santos, no país e no mundo. Conhecem as profissões do café, que são às vezes desconhecidas, como as catadeiras, as telefonistas, e também sobre os corretores. Conhecem um pouco da estrutura do prédio que hoje abriga o museu, e também a gente tem exposições temporárias com a temática do café. Passeando por aqui tem muita coisa para se fazer, exposições, arte, história e um centro de aprendizagem que é praticamente uma escola. E quem fala sobre isso com a gente hoje é o Alisson Ramos, que é barista e é também professor de café, é isso, Alisson? Exatamente, Roberta. Estamos aqui para poder ensinar o aluno a poder aprender como que é um bom café. E não somente o que é um bom café, mas beber também um café com qualidade. Então, quem quiser participar dessa escola do café, como é que pode proceder? O que precisa fazer? Bom, o acesso é bem simples e fácil. É somente acessar o nosso site, museudocafé.org.br, e lá vai ter toda essa orientação de como acessar o curso, fazer pagamento e também saber as datas em que vai acontecer os cursos. O que eles vão aprender, Alisson? Qual que é o grande diferencial daquele cafezinho que a gente faz em casa? Bom, nosso curso aqui é poder passar ao aluno como que ele vai ter esse entendimento de um bom café, da planta à xícara, aonde se planta, como que se colhe esse café, como se seca, qual o melhor grão, como que eu vou torrar esse café. Então são os processos até chegar à nossa mesa e fazer muito bem o seu café. E se você quiser conhecer mais sobre o Museu do Café, o local está aberto à visitação de terça a sábado, das 9 às 5 da tarde. Aos domingos, das 10 às 5 da tarde. No sábado, a entrada é gratuita e os ingressos custam R$10. Vem pro centro, vem! Bom, já tomou o seu cafezinho? Então agora é hora de mergulhar na culinária espalhada pelo centro de Santos. Aqui se atende a todos os gostos e bolsos. Aqui no centro, para mim, o melhor é o polvo aqui do restaurante do Paquito. Ele é sensacional. Quem nunca comeu precisa experimentar. Tá, tem comida baiana que eu adoro. Salgados, pastel, coxinha, meu filho também adora comer. A gastronomia do centro é bem eclética. O Paquito, por exemplo, é um dos pontos mais tradicionais de Santos. Seu prato mais famoso é o polvo grelhado à Magrini, em homenagem ao ator. O nosso grande diferencial é a comida, isso sem sombra de dúvida. E na comida, o diferencial é que nós trabalhamos com produtos muito bons, só produto de alta qualidade, frescos. A gente não trabalha com peixe congelado, nada congelado.
só com peixe e frutos do mar frescos, o que ele dá o sabor é completamente diferente. Aliás, por aqui já passaram muitos famosos, inclusive o rei do futebol, que deixou estampada na parede uma homenagem ao seu paquito. Agora, se você prefere pratos típicos portugueses, vale a pena conhecer o Tasca do Porto, um ambiente tipicamente português. Todo mundo que chega aqui na casa fala, pô, parece realmente que eu estou em um pedacinho de Portugal. Os pratos de bacalhau, com certeza são os pratos que têm mais saída. A gente tem algumas receitas, na base de 12 receitas de bacalhau, que são os nossos destaques do cardápio. Seja tradicional como o paquito, que tem mais de 60 anos, ou como o Tasca do Porto, com 8 anos, todos precisaram se reinventar durante a pandemia. Fazer o delivery. Durante a pandemia foi o que a gente fez, mas realmente foi uma fase dificílima que a gente não esperava que fosse tão difícil assim e tão longa. Com 40 dias de casa nova, veio a pandemia, surpreendendo todo mundo, e a gente teve que se reinventar, segurar a onda como deu. Aqui é o Pastel Carioca, um dos locais típicos santistas. Vir até a cidade e não pedir um pastel aqui é como ir a Roma e não ver o Papa. Seja qual for a sua preferência culinária, com certeza aqui no centro você vai encontrar. Vem pro centro. Encerramos nosso passeio de hoje pelo Bonde do Monte Serra, onde beleza natural, história e religião se misturam. Esse é um local diferenciado, um local sagrado, mas também profano. Para se chegar ao topo do Monte Serra, você pode pegar o bondinho, que sobe 150 metros em 4 minutos. Ele é de 1927. Você tem toda uma engenharia alemã que foi importada com motores elétricos. Tem um motor central de 100 HP que leva os dois bondinhos, um sobe e um desce, um sistema funicular. Você tem uma cremalheira central que faz a segurança disso, com um peso e um motor menor de 30 HP, que fazem com que o bonde desça um e o outro suba, e você consiga vencer os 150 metros da altura, da distância entre o solo e a capela lá em cima, a própria estrutura do cassino que ficou. É uma construção Art Deco, é uma construção de 1927, está toda no original, a maquinaria original alemã está aqui, o bonde é o original, a estação elevatória de acesso também ainda tem a mesma arquitetura original, pintada no original em verde e branco. E a ideia era trazer um pouquinho de como é o Morro de Monte Serra, na Espanha, perto de Barcelona, que dá origem à Santa, que dá origem ao atual nome do morro e do local. Antes disso aqui chamava-se Morro de São Jerônimo. As lembranças da história da construção do bondinho vêm de muito tempo. Nicole é bisneta do fundador Manuel Valejo. Ela lembra que todo este império foi construído com muito suor e trabalho. Ele tinha 12 anos de idade quando ele foi colocado num navio lá na Espanha pelos pais deles e falaram para ele, olha, você vai descer na Argentina, onde um casal de amigos nossos vai receber você. E ele acabou descendo aqui em Santos do navio. Quando o navio atracou aqui no porto, o navio foi embora e ele ficou em Santos sozinho, com 12 aninhos. E para ele poder sobreviver, ele começou a trabalhar no comércio local, em padarias, em botecos e tal. Até que quando ele foi crescendo, ele foi conhecendo os comerciantes da época, começou a se envolver com café, era o auge do café naquela época. Ele acabou enriquecendo com o café, tendo contatos com outros negociadores de café da época. E quando foi dado a concessão do terreno para ser explorado um acesso aqui para cima, para a capela, para que as pessoas pudessem vir na capela de 1604, ele acabou se juntando com mais 5 sócios espanhóis também. E eles quiseram fazer uma homenagem ao Monte Serra Barcelona original, que é lá na Espanha, que era pelo sistema de funiculares o acesso lá também. Agora, se você não perdeu o ar subindo 242 metros morro acima, com certeza você vai puxar o ar quando vir essa cena deslumbrante. São 360 graus dessa vista maravilhosa. Dá para ver a cidade de Santos, além de um pouquinho de São Vicente, Cubatão e Guarujá. Aqui em cima é possível ver as múltiplas facetas do Monte Serra. Além desta beleza natural ímpar, o local abrigava o antigo cassino, referência turística até no exterior. Era um local
de grande frequentação, né, de grande movimento. Grandes artistas se apresentaram aqui, Francisco Alves, Carmen Miranda. Você tinha toda aquela nostalgia, aquela empatia do cassino, a história do cassino, né? Todo o glamour do jogo, fortunas foram feitas e perdidas aqui, e ao mesmo tempo você tem toda uma devoção de uma cidade, a Nossa Senhora do Monte Serrat, a Virgem Santa Maria, que fez o primeiro milagre salvando a população de Santos em 1616 de um ataque corsário do Spilvan. O Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat é ponto turístico religioso e por muito tempo foi refúgio da população local que fugia dos piratas invasores. O corsário Spilvan invadiu a vila de São Vicente e já era comum que se usasse o Morro de Monte Serrat como um local de fuga para a capela, e havia vigias aqui para tentar avistar a entrada de qualquer navio pirata no Porto de Santos. Todos os santistas, sabendo da chegada do pirata, vieram se refugiar na capela aqui em cima do morro, na época chamava Morro do São Jerônimo, e com a subida do último santista houve um deslizamento de terras e os piratas ficaram presos na parte de baixo. Isso salvou os santistas da época e foi considerado o primeiro milagre de Nossa Senhora de Monte Serrat. Para o padre Claudenil, que cuida da comunidade local, a história do Monte Serrat se mistura com o sobrenatural. Assim como em 1614, estar no alto do monte era um refúgio para se proteger contra a invasão dos piratas holandeses, é muito bom estar lá em cima como um refúgio, de onde a gente pode olhar toda a cidade, toda a região, e ali a gente se sente protegido, a gente se sente amado, se sente querido e principalmente aconchegado como quem está no abraço de uma mãe. E os milagres continuam no decorrer dos anos. Muitas pessoas contam para mim, contam para a comunidade, verdadeiros sinais grandiosos e sinais pequenos. De início eu diria pequenos, como alguém que consegue perdoar um parente, sinais, relatos de curas de câncer, por exemplo, ou outras doenças graves. Prova da devoção que o local emana é a tia Panca. Ela é nordestina, mas adotou o Monte Serrat como seu lar desde a década de 80. O Santuário de Nossa Senhora para mim é vida, né? O Santuário de Nossa Senhora, através das minhas orações e da minha devoção, me faz ser uma pessoa melhor, mais humana. Né? O amor vence tudo na vida, minha filha. A única coisa que eu pedi para Nossa Senhora foi uma graça há muitos anos, né, para o meu pai, que Deus a tenha, que ele já é falecido. E através dessa graça eu oferecia meus trabalhos de voluntária e ofereci flores para Nossa Senhora sempre que eu pudesse. Aqui na escadaria do Monte Serrat, muitos devotos pagam as suas promessas. São 402 degraus e 14 nichos que retratam a Via Sacra de Jesus. No feriado da padroeira, o Monte Serrat é a maior referência de fé e devoção. No restante do ano, também, o local volta a trazer diversão e muita cultura para quem quer visitar o ponto turístico. E a gente tem feito todos os finais de semana, sábados, domingos, feriados, música ao vivo, tanto lá no terraço, que é o nosso Bar 9 que a gente está inaugurando, quanto aqui na cafeteria tem música ao vivo. A gente está com Play Kids para a criançada, a gente tem o Espaço Baby, a gente tem feirinha de artesanato com as artesãs da comunidade do Monte Serrat. A gente está finalizando um cinema mudo, contando toda a história do Monte Serrat. A gente tem visita monitorada pelos nossos guias. Lembrando que o bonde funciona diariamente, que a bilheteria fica aberta das 8 da manhã às 8 da noite. De segunda a sexta, o valor é R$ 15 e aos sábados, domingos e feriados, o valor é de R$ 20. Estudantes, idosos e professores pagam meia entrada. Por tudo isso que o lugar tem para oferecer, fica aqui o convite. Vem pro centro! Vem pro centro! Vem pro centro! Vem pro centro! Especial Vem pro Centro. Apoio Prefeitura de Santos. Realização TV Tati Band Litoral.